Meu nome é Paulo Roberto Nunes Guedes. É isso aí, pessoal, é o nome dele, Paulo Roberto Nunes Guedes, o ministro da Economia que foi vendido como um posto Ipiranga e no final das contas era uma tchutchuquinha. Carlos Zeca e ministro Paulo Guedes. Não, nesse exato momento a gente tem não boas notícias em relação a como é que a economia vai caminhando e as coisas estão cada vez mais caóticas e preocupadas. A gente brinca, mas ao mesmo tempo a gente fala sério. A economia brasileira perdeu o rumo. Nós temos coisas cada vez mais duvidosas em relação ao futuro econômico do nosso país. E uma alta inflação acarretada pelos alimentos e também pelos combustíveis coloca os brasileiros contra a parede, sufocado pela alta carga de juros e o aumento desses juros também. E aí a gente lembra lá atrás a reação de Paulo Guedes falando sobre os problemas econômicos e que ia solucionar. Então, o programa econômico tem vários blocos. Não é uma medida, se não acordar à noite, de repente, no dia seguinte, teve uma medida de congelamento de preço, de congelamento de ativos, não tem nada disso, não é assim. Nós vamos anunciar blocos de medidas. Tem uma abertura gradual da economia, tem um ataque ao déficit fiscal. No ano da gastos, nós vamos tentar. Mas é factível isso? É factível, claro que é factível. Mas claro que é factível. Na verdade não conseguiu, e aí se perdeu dentro do seu time e não conseguiu levar de fato as propostas que precisariam ser aprovadas no governo dele, como a reforma tributária e a reforma administrativa, e cada vez mais ficando com dificuldades o próprio ministro. Lembremos nós que quando iniciou o governo Bolsonaro, antes mesmo de sua posse, Paulo Guedes já estava entrando em conflitos com a questão do Mercosul. Relembre. O Mercosul é restrito demais o que nós estamos pensando. O Brasil ficou prisioneiro de alianças ideológicas. E isso é ruim para a economia. O Mercosul é ideológico? O Mercosul, quando foi feito, foi totalmente ideológico. Quando foi feito? Foi totalmente ideológico. É uma prisão cognitiva. Estou falando, se continua assim. Não será conosco. Foi. Em que sentido? No sentido que você só negocia com gente que tiver inclinações bolivarianas. Então o senhor vai quebrar uma bolivariana? Não, nós não vamos quebrar com ninguém, nós só vamos... Não, nós não vamos quebrar nenhum relacionamento. Não. De novo, pergunta mal feita. A pergunta é o seguinte, eu só vou comercializar com a Argentina? Não. Eu só vou comercializar com Venezuela, Bolívia e Argentina? Não. Nós vamos negociar com o mundo. Sim, perdemos realmente muito com a política ideológica do Brasil e não com os parceiros. O Mercosul não foi criado de forma ideológica, pessoal. O Mercosul é muito antes da entrada do Lula como presidente. Na verdade, foi através dele que houve uma revitalização no Mercosul. E aí a tendência era crescer o Mercosul e colocar novos países e aumentar o bloco para as negociações. O Brasil liderando essa situação geopolítica no Mercosul e a Argentina também tentando o seu protagonismo. É tanto que a aprovação da entrada da Venezuela foi um estudo entre todos os países que compõem o Mercosul, mas já com a ambição de aumentar o bloco com países que pudessem negociar entre Brasil e Argentina. Mas aí não deu certo porque realmente quando Michel Temer assumiu e depois Bolsonaro, eles foram responsáveis por matar todo esse processo de expansão, e que era até ambicioso, da entrada de outros países e o fortalecimento das negociações com esses países do bloco Mercosul. E aí a gente lembra muito que o Paulo Guedes, ele realmente é um ministro que ele não consegue ter previsões corretas dentro daquilo que a gente espera da economia e sobre os juros e a inflação e o controle do dólar. Lembra dessa reportagem de jornalistas e governadores, o que ele falou ano passado e esse ano? Falou agora, frase que ficou bem célebre, se fizer muita besteira, o dólar pode chegar a R$5. Bom, hoje o câmbio fechou em 5,21. E aí, em março desse ano, ele falou que entrava no supermercado e as pessoas agradeciam, no melhor estilo, o fantástico mundo de Paulo Guedes. Hoje o IBGE divulgou novos dados que mostram uma inflação sem tendência de queda, aumento de preços de alimentos e combustíveis. E hoje o ministro afirmou que pode começar o ano que vem
furando o teto de gastos, botou a culpa na inflação e nos precatórios, que são aquelas dívidas do governo que ele não quer pagar. Então a gente ultrapassou o ponto de equilíbrio do real há muito tempo. Quando o real foi criado, em 95, havia aí um ponto de equilíbrio para que a moeda americana não pudesse ultrapassar, que seria de 2,65. E nós realmente, por muito tempo, conseguimos manter este ponto de equilíbrio. Mas foi nos anos de 2015 e 2016, principalmente com o agravamento do impeachment, o ponto de equilíbrio do dólar ultrapassou a casa dos R$3. Houve certa estabilidade no governo Michel Temer, porém, com o governo Bolsonaro, o dólar permanece há muito tempo na casa dos R$5, entre 4 e entre 5, principalmente o ano de 2021, que até no momento não caiu nenhuma vez para a casa dos 4. Então, diante disso, o ministro Henrique Meirelles, co-criador e responsável pelo Plano Real, ex-ministro de 3 governos, Fernando Henrique, Lula e Michel Temer, falou sobre a forma errada e equivocada de Paulo Guedes em relação do estouro do teto de gastos. Veja também nessa reportagem entre jornalistas e políticos. Da Economia escreveu isso aqui no Twitter. Diz que a inflação é o resultado do... Vou voltar aqui. Abre aspas. É o resultado do tumulto fiscal e político vivido no país que mantém o dólar elevado. As reformas que não andam, o parcelamento dos precatórios, as ameaças de ruptura institucional. Tudo passa aos investidores sinais de instabilidade. Por isso, o dólar não cai e ajuda a alimentar a inflação que continua a castigar o bolso de todos. Então, a gente realmente está fazendo pedaladas e de forma descarada. Aquilo que foi motivo de impeachment de Dilma, hoje no governo Bolsonaro, é motivo de tábua de salvação para que não venha afundar. E, pelo que nós estamos vendo, iremos afundar realmente. Nós iremos estourar o teto de gastos, já que nós não temos mais condições de controlar a moeda americana e também controlar a nossa inflação. Não se o Paulo Guedes continuar como ministro da Economia, não se Bolsonaro não frear a sua língua em ataques à democracia e às instituições, que aí acaba engrossando o caldo e prejudicando o fator econômico. E aí a gente relembra lá atrás sobre essa questão da política de preço da Petrobras, aonde o Eduardo Bolsonaro, a internet conseguiu puxar esse vídeo quando ele estava nos Estados Unidos com uma apoiadora, mostrando a diferença de valores e uma certa moça enchendo o seu tanque com poucos dólares. E aí ele falava que, mesmo com o barril baixo, era a política de Dilma Rousseff, junto com seus ex-ministros Manteiga e Levi, que tinha resultado o aumento dos combustíveis. Vejam. 2,17 galão. Vamos ver quanto que vai encher o meu tanque. 12 dólares e 96 centavos. Eu botei meio tanque de gasolina. Obrigada, Dilma. Imagina pagar R$12 e botar meio tanque, hein? Tá vendo aí a Dilma? 24 reais sem tanque. E olha que nós somos donos do petróleo, né? Autossuficiente, né? Isso aí. Mas é isso aí. Nós somos os donos do petróleo e autossuficientes. Aí, pessoal. E pagamos o preço mais absurdo. Agora você está pagando o preço da Lava Jato, lá da corrupção do pessoal que desfiou do Petrobras. Porque antigamente, quando subiu o preço da gasolina, o que eles falavam? Que era o mercado internacional. Que o preço do barril do petróleo é regulado pelo mercado internacional. Só que antes, o preço do barril do petróleo estava em 150 dólares. Agora que está 20, 30 dólares, o pessoal não reduz o preço da tua gasolina. Sabe por quê? Se fizer isso, a Petrobras quebra. Então fica aí essa dica aí. Aí as falácias, as mentiras caem, porque de fato o barril está embaixo sim, mas a moeda americana em alta no Brasil, e como os nossos combustíveis são cotados em dólar, na variação cambial, hoje a gasolina ultrapassa R$7. É um absurdo. Então, a ideia que a família Bolsonaro tenta vender aos brasileiros é que tudo é culpa de uma certa política econômica de determinados políticos. Hoje é seu próprio pai que está diante dessa situação política e com muita dificuldade pela incompetência do ministro Paulo Guedes. Nesse exato momento, tem sim muita repercussão sobre a ineficiência do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia. Então, em uma entrevista, o economista Eduardo Giannettini fala que Paulo Guedes se desmoralizou por completo, pois não conseguiu lidar com a inflação e nem a aprovação dos projetos que tinha como base principal para o crescimento econômico do Brasil, que eram as reformas tributária e administrativa. Lembramos nós que a reforma da Previdência
só foi possível pela negociação entre o governo Michel Temer e o seu ex-aliado, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o Centrão. Porque se dependesse de Paulo Guedes e Bolsonaro, até essa própria reforma não teria sido aprovada. Então, a Veja, na parte de economia, traz a notícia: prazo para as reformas chega perto do fim e o prestígio de Guedes encolhe dentro e fora do governo. Hoje, Paulo Guedes não é mais visto como posto Ipiranga, aquele ministro que queria solucionar os problemas econômicos do Brasil e colocar o Brasil nos trilhos do crescimento econômico. Hoje, ele realmente é uma pedra, uma dificuldade para as negociações, as soluções e até mesmo o crescimento dos conflitos econômicos que temos aqui no nosso país. Desmoralizado, sem credibilidade no que fala ou no que propõe, Paulo Guedes cada vez mais mostra a imagem desse governo que fracassou na sua tentativa de melhorar nossa economia. Sim, o governo Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, serão marcados pelo fracasso econômico por não ter conseguido realmente equilibrar as contas, evitar os gastos e, pior, ter feito juros, combustíveis e alimentos a aumentarem de preço sem colocar o Brasil em um rumo de crescimento sólido e confiável. Assim, de forma trágica e triste, será escrita a história do ministro Paulo Guedes nos livros de economia do nosso país. Eu me despeço por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo falando sobre economia e geopolítica. Um abraço para todos, até a próxima.